Boa tarde, turma, tudo bem? Essa é a nossa videoaula número 6, tá? Nossa videoaula da aula 6. E nessa videoaula eu vou gravar aqui atividades de 2 dias, tá? Da quarta-feira, dia 4, e da quinta-feira, dia 5. Que são atividades simples de serem explicadas, então dá pra gente colocar num vídeo só, tá bom? A primeira parte aqui, a gente pede uma atividade de ciências em português, né? Português aqui está relacionado à leitura e à interpretação, tá bom? E ciências pelo conteúdo, que é a poluição, né, da luminosidade, ok? A gente tinha um texto, nós temos um texto sobre esse tema lá em cima na aula da outra quarta-feira, poluição luminosa. Então, na outra videoaula nós fizemos a leitura desse texto e falei um pouquinho, né? Que a poluição luminosa ela é causada pelo excesso de luz artificial, que geralmente nós temos nas cidades, e pode acontecer dentro de casa também, tá? Mas geralmente está lá nos espaços públicos das grandes cidades. E aí nós temos aqui algumas perguntinhas sobre esse tema, tá? Você lendo o texto lá, você vai responder aqui, ó. A luminosidade em excesso é poluição? Sim ou não? 2. O que você sugere para diminuir o problema da poluição luminosa? E 3. Escreva o que sentimos com muita luminosidade. Essas 3 perguntinhas você vai responder no seu caderno. Copia a perguntinha e responde. Ok? Para quinta-feira, nós temos aqui uma atividade de português que está relacionado lá às sílabas. Você vai separar as palavras em sílabas e falar, né, classificar a palavra como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. A gente classifica, né, nessas 4 classificações de acordo com a quantidade de sílabas. Está escrito em seu caderno, separe as palavras abaixo em sílabas. Coloque a quantidade de sílabas e as classifique em monossílaba, se tiver uma sílaba só, dissílaba, se tiver 2 sílabas, trissílaba, se tiver 3 sílabas, e polissílaba, se tiver 4 ou mais. Que é o que fala aqui no quadrinho. As palavras podem ter 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas. De acordo com o número de sílabas, as palavras recebem classificações diferentes. Monossílabas, palavras que possuem somente uma sílaba. Dissílabas, são palavras que possuem 2 sílabas. Trissílabas, são palavras que possuem 3 sílabas. E polissílabas são palavras que possuem 4 ou mais sílabas. E aí vai fazer o quê? Vai fazer aqui assim, ó, que nem tá no exemplo. Carta. Carta tem 2 sílabas, então a palavra é dissílaba. Então o que está feito aqui com a palavra carta, você vai fazer com as outras palavras. Ó. Querido, vai separar, falar quantas sílabas tem e classificar. Saudade, fazenda, adivinhas, Alexandra, cartão, mergulhar, ensinando, cavalo, mês. Ok? Essa é a atividade de português. Atividade de matemática. São situações problemas. Ó. Leia as situações problemas abaixo e responde em seu caderno. 1. Laura tem 25 anos. Maria tem o dobro. Quantos anos tem Maria? Você vai calcular o dobro de 25. Tem que se lembrar o que é dobro. Patrícia recebeu 5 caixas com 12 bombons em cada uma delas. Quantos bombons Patrícia recebeu? Então, 5 caixas, em cada caixa tem 12, mas ela recebeu 5 caixas. Qual o total de bombom ela recebeu? Renata comprou um caderno com 110 páginas. O caderno tem 110 páginas. Ela já usou 45 páginas. Quantas páginas faltam para acabar o caderno? 4. Uma loja de brinquedo vendeu 87 bolas e 154 petecas. 87 bolas, 154 petecas.
Quantos brinquedos a loja vendeu ao todo? 5. Maria fez 63 doces. 24 eram de frutas e o restante de chocolate. Quantos eram os doces de chocolate? Então, juntando tudo é 63. E destes 63, 24 eram de frutas. Aí você vai calcular o restante para saber o que é de chocolate. 6. Em um jardim havia 35 flores e elas foram divididas em 5 vasos. Quantas flores cada vaso recebeu? No caso aqui foram divididas igualmente. Cada vaso ganhou a mesma quantidade de flores. E aí qual é essa quantidade? Quantas flores cada vaso recebeu? Ok? Então são 6 probleminhas que você vai responder lá no seu caderno. Tá bom? Então nós temos aqui em cima a atividade de ciências, português e matemática. Bom, espero que vocês consigam fazer. Se tiver dúvida, você chame o professor. Bom, bons estudos. Fiquem com Deus.